Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Sabedoria Sagrada. Eu sou Alex Lima. Eu sou Lia Córdoba. E hoje nós estamos aqui para falar sobre Umbanda. Hoje nós temos aqui o Pai Felipe, onde ele segue um currículo de 30 anos, médium umbandista há 17 anos, zelador do Templo de Umbanda Casa das Águas, localizado em Campinas, SP, orientador através do jogo de búzios, ministra cursos de prática umbandistas, curso de búzios, rituais e ervas. Um baita currículo, né? Obrigado. A gente tá tentando. Bom, eu tô muito feliz por você estar aqui. Para nós é uma gratidão, né? Sim, com certeza. Ter o Pai Felipe nessa nossa conversa, né? O que você acha da gente começar a perguntar? Sim, seria ótimo. Já começar a especular ele. Com certeza. Fazer ele trabalhar aqui, falar sobre a Umbanda, que eu tenho muito respeito pela essa religião, eu acho extremamente forte. E no meu caso, em muitas, e é verdade, verdadeira mesmo, me ajudou muito. Eu tenho muita gratidão pela Umbanda e pelo seu templo. Então, você estar aqui é uma bênção para nós. Obrigado, estou feliz com o convite. Obrigado aos dois. Estou muito feliz. Eu disse agora há pouco, eu repito, né? Eu sou uma pessoa muito acanhada. Entendi. Então, eu estar aqui é pelo prestígio que a Lia tem na minha vida, de muito tempo, para me tirar da minha toca. E o Alex, que estou conhecendo agora, ele também é uma pessoa incrível. Sim. Que inclusive ontem eu fui na casa, né? E ontem foi muito legal, porque foi um chamado. Eu acordei, abri meu WhatsApp, toda segunda-feira tem lá, quando eu bati, gira de preto velho. Eu falei, é um chamado? Que é o seu amorzinho, né? Eu tenho muita ligação, o meu nego Zé. E ontem ele veio falar comigo, foi a coisa mais linda do mundo, eu chorei muito. Porque ele falou que estava com saudade de mim. Olha só. E que ele me chamou por hoje. Porque ele está... Foi muito lindo ontem. E aí eu falei, porque o Alex é de Amparo, né? Eu falei, Alex, tem gira de preto velho, a gente tem que ir. Se eu não for, eu vou perder. Foi assim, é um chamado. E é um chamado, porque a gente nem combinou, e olha a gente aqui, ó. Todos de branco. E ontem você estava comentando que você ainda encontrou a pretinha, né? É, a pretinha, porque o nego Zé veio primeiro. Eu acho que é legal falar sobre isso. Eu queria falar um pouquinho da Gira, sabe? Fique à vontade. Porque assim, eu não tinha intimidade com ela. Mas eu conheço ela da casa há muitos anos, né? Toda a família, né? E aí foi super bonitinho, porque quando eu cheguei lá, tinha o casal e eu olhei. Eu já tinha o Preto Velho, porque ele já tinha me dado uma orientação de dar cafezinho todos os dias para ele. E eu faço isso desde o dia que você me ensinou. Isso faz anos, né? Porque a casa já tem 5, 6 anos, não tem? 6 anos. 6 Nós anos, estamos indo para 7 agora no começo. Eu acho que 2024. faz uns 4 anos que eu já faço isso. Eu não fazia. Eu lembro da minha avó fazendo em São Benedito, que ela botava cafezinho. A sua mãe também faz isso, né? Tem o São Benedito na cozinha, né? E aí um dia, eu passando no Búzios com você, você falou assim, começa a agradecer o Preto Velho, minha nega. Vai lá e dá cafezinho todo dia pra ele. No outro dia eu já fui no Mercadão achar um Preto Velho e nunca mais parei. Todos os dias, Felipe, eu faço isso. Todos os dias. Ótimo. É sagrado. Ótimo. E converso com ele, peço para ele trazer atendimento pra mim, é a maior intimidade. Que era um pequenininho que eu vou levar para Portugal pro meu filho. Porque eu falei, filho, mãe, ele adora Preto Velho. E lá não tem. Eu consegui achar uma Iemanjá em Portugal, eu nem acreditei. Vendendo lá na loja? E eu fiquei, ele ficou chocado. Estamos indo mãe, longe. Como você achou uma Iemanjá aqui? Eu achei linda. Deixei lá pra eles. Porque foi a Iemanjá que me levou. Eu quero contar depois um pouquinho dessa história. E aí, eu chego lá e a Gi tava na lojinha. Eu falei, que coisa mais linda esse Preto Velho, meu Deus.
Ela foi, eu falei assim, quanto é? Aí ela falou o valor, você divide em 2 vezes? Ela falou assim, divido, Lia. Uma fofa. E foi a última vez que eu falei com ela. E aí, no dia que eu soube de tudo que aconteceu, eu falei, gente, foi ela que vendeu o preto velho pra mim. Aí parece que ele ficou mais... Tá mais ligado ao seu íntimo, né? Aí foi assim, bom, resultado. Demorei pra voltar, né, no templo. Uhum. E aí, quando eu já tinha falado pra sua mãe, a pretinha velha tá lá, e ela nunca fez desdém comigo, né? Nunca A minha mãe, que saber, quase não né? presta atenção em nada. Então, aí ontem, na hora que foi um chamado, eu cheguei, quando eu olhei, Tava lá. a bonitinha, eu falei, amanhã ela vai estar com a gente, não tem jeito. Aí eles já se encontraram. Olha como que é a conexão. Quantas pessoas entrou no templo? Sim. Ninguém levou Sim. ela. Era pra ser. Era Era pra pra- os dois ficarem Era juntos. pra ela estar aqui agora. Ô Lia, você sabe que você falou da Gi? Não tem uma pessoa que não fale da Gi e não tenha uma memória Afetivo. linda pra falar sobre ela, porque ela era uma pessoa extraordinária. Eu nem gosto muito de falar dela no passado, porque pra mim ela é viva, Sim. né? Então, mas não tem nenhuma pessoa que fale dela, conte alguma história, alguma vivência que teve com ela, que não fale de algo maravilhoso, né? E só me estendendo aqui um pouco mais, a Gi foi minha primeira fiel Jura? da casa. Eu Ela lembro não era a dela. filha mais antiga, mas ela foi a primeira, tirando a minha família, ela foi a primeira pessoa que passou no meu terreiro, que confiou no meu terreiro, quando o meu terreiro era no fundo da casa da minha mãe ainda. Sim. Ela foi a primeira pessoa que acreditou naquele projeto. Olha, eu não sabia que era já na casa da sua mãe. Eu achei que já era já ali Não, no ela foi a Parque primeira Industrial. pessoa, e a primeira que continuou comigo até Sim. o fim, né? E ela foi trazendo a família, Ela né? foi Porque aí trazendo a família. Veio a mãezinha, veio a irmã. A Gi deu os Colucci de presente pra gente. É verdade. Que é uma família extraordinária e que é um dos pilares do meu templo. Sim, né? sim. A Gi deixou uma memória linda. Não, é. E foi meu maior desafio sacerdotal. Jura? E eu lembro que toda vez que eu chegava lá, mesmo a gente não conversando muito, Uhum. ela sempre cumprimentava, me dava beijinho. Oi, Lia. Ela sempre foi muito carinhosa e afetiva, Sim. mesmo não tendo intimidade comigo. Sim. Então, o desencarne dela, assim, foi uma coisa que mexeu Uhum. comigo também, né? E eu vi o estado da sua mãe, que também mexeu muito com ela. Uhum. Então, assim, ela está aqui presente, com certeza. Com certeza. Tem vários momentos, não só do dia, mas momentos pontuais, especiais, que nesse fim de semana nós tivemos uma ritualística maior lá, então vários momentos a gente nota a presença dela Nossa, uma em algum benção. momento. E eu tenho como missão, até com o Gui, que é filho dela, de não deixar nunca a memória dela morrer. Com certeza, e não vai. Você vê que ela já foi pro primeiro assunto, né? Pois é, E nem entramos tava- nas perguntas. E nem tava no tema, né? Sim, sim. Não, é uma pessoa extraordinária. É isso. Então podemos começar? Sou eu que pergunto agora, né? aham. Como, Felipe, você começou com o contato com a Umbanda? A sua mãe já me contou há muito tempo essa história, eu acho ela super bonita. Então, assim, eu sei o resumo, né? Mas hoje você está muito aberto para dizer pra gente como começou o seu contato com a Umbanda. Olha, você sabe que eu não tenho certeza, eu não lembro, assim, a primeira impressão, a primeira vez que eu fui. Porque diferente, eu acho que da maioria das pessoas que se converte no meio do caminho, né, evangélica vira umbandista, católica vira umbandista, eu já nasci, né, Sim. eu me lembro da minha bisavó indo num terreiro ali no Jardim Proença, da mãe Robertina, que ela era super famosa aqui em Campinas, ela já é falecida, e eu lembro de eu indo junto, né, eu nem entendia direito o que estava acontecendo ali, mas eu indo junto, o terreiro dela era num porão no fundo da casa dela, lotado, era uma senhorinha bem idosa. E então eu lembro de eu estando com ela ali, tomando passe, sei lá, às quintas-feiras à tarde, né? Eu lembro da minha mãe trabalhando ali no terreiro dela, incorporando o caboclo, e pessoas tomando passe com a minha mãe. Eu lembro em um segundo episódio, a minha mãe já em um outro terreiro, que foi, acho que efetivamente o terreiro que a minha mãe se desenvolveu e começou a dar o atendimento. Eu lembro de eu no colo do caboclo, chefe da casa. Nossa.
né? Então, eu sempre inserido ali naquele meio. Tanto que, fora minha mãe, tem uma filha da minha casa hoje em dia, que também é daquela época, a Alessandra, que o Alex até comentou que passou com ela ontem e adorou. Que foi maravilhosa, gente. Olha. Passou com a preta velha dela e adorou. A Alessandra é desse mesmo período. Então, eu lembro eu e meu irmão, o Gabriel, que você conhece. Sim. A gente meio solto ali no meio do caminho, né? Então, eu acho que o meu processo de conhecer a Umbanda não existiu, porque eu sempre estive ali dentro, eu sempre tive um encanto por aquilo. Entendi. Eu sempre achei muito bonito o processo da Umbanda. Eu fui entrar efetivamente num terreiro quando o Enzo nasceu. O Enzo, meu irmão mais novo. Ele tá com 17 anos, que é o tempo que eu trabalho com os meus guias. Foi quando eu efetivamente entrei num terreiro, que foi na casa do pai Marcos, que também já é falecido, ali na Vila Industrial. Que foi quando eu comecei a me desenvolver. Então, ali, necessariamente falando, eu entrei num terreiro, eu conheci os bastidores, né? Mas conhecer a Umbanda é uma coisa que, na minha opinião, eu não lembro quando eu comecei, não tenho essa memória, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui no terreiro do pai Marcos, sei lá, fazia um tempo que eu não ia em terreiro tomar passe, eu tinha, na época, 12, 13 anos. Eu lembro de eu sentir o cheiro da defumação e falar, nossa, esse perfume pra mim é um perfume de sempre. Olha. Um perfume que eu lembro muito dessa cena. Né, um perfume de sempre. A sua mãe me falou que eu me lembre, né, se eu não estiver falando errado, que você chegou com 13, 14 anos e falou assim, olha, eu tô entrando na casa. E ela falou assim, mas tá muito cedo, pensa bem, não. Não, mãe, já sou isso. Não tô entrando, eu só tô, né, começando a minha jornada. Sim. Não dessa fala como eu tô falando, mas eu lembro que ela contando me remeteu a isso. Falei assim, eu já tô aqui, só vou, né? Não ia... Você entendeu? Olha, eu sou daltônico, não sei se você sabe disso, eu não vejo todas as cores. E aí muito filho pergunta assim pra mim, pai, você, sei lá, você vê espírito, você escuta... Eu sou um tanto até quanto cético sobre isso. Só que eu tenho uma não sei dizer se é um dom ou alguma coisa assim, que eu consigo entender a sua energia através de cor. Eu consigo ver ali e vejo, por exemplo, ali ela não está legal, então pra mim ali está cinzenta hoje, ela está escura, ela está com um aspecto colorífico de uma cor específica. E veja bem, eu não vejo cores. Eu me lembro que as primeiras vezes que eu fui no terreiro do pai Marcos, que é quando você tá falando, que eu falei pra minha mãe, vou entrar. Tinha um médium lá que na abertura da gira ele recebeu o Oxóssi, né? Ele recebeu a energia do Orixá Oxóssi ali. E eu lembro que eu via tanta luz verde em volta dele. Tanta luz verde. E eu tinha, sei lá, 13 anos. Eu não entendia direito o que estava acontecendo. Que eu falei, cara, eu quero que isso aconteça comigo um dia. Olha que legal. Eu via, sabe? Pra mim parecia um negócio... Em volta dele tinha uma coisa gigantesca. Falei, eu quero que isso aconteça comigo um dia. Nós frequentamos a consulência do pai Marcos. Eu lembro que o Enzo tinha, sei lá, 20 dias. Quando nós começamos a ir lá. Nossa, bebezinho. Eu entrei naquele mesmo ano. Então você consegue definir o tempo pelo nascimento do Enzo, né? O Enzo é o meu divisor de águas espiritual. E eu já intuí que ele caminha na sua jornada e vai ser o futuro, né? Com certeza. Nossa, ontem eu tava olhando ele, tá imenso, né? Já tá nossa, muito legal. Tá. O Enzo é o irmão dele, que te mostrei ele ontem, né? Acho que você conheceu ele ontem. Isso. É um tacarequinha. O Enzo é minha versão melhorada. Eu sempre digo isso. Ele é muito mais gentil do que eu, muito mais nobre do que eu. É um menino de ouro mesmo. Ele é muito... Olha, que bênção de menino. Eu lembro que eu vi sua mãe gestante. Depois eu fiquei um tempo... Eu vi ele bebezinho. E depois eu vi ele mais pequenininho, gordinho. Tinha uma época que ele era bem gordinho, né? E aí eu fui vendo ele crescendo. Agora aquele homem lindo, assim, forte, né? Dedicado. Você vê que ele tá sempre do seu lado. É seu companheiro mesmo, né? Eu tenho até que tomar um cuidado, Lia, pra eu não passar muita responsabilidade dele além da idade dele. Sim, né? sim. Porque hoje em dia o Enzo, ele dentro do templo, ele me substitui tranquilamente. Ai, olha tranquilamente, com 17 anos.
tranquilamente. Eu, aos 17 anos, não fazia tudo que ele faz. Que ele já faz, né? Ele tem uma cabeça extraordinária e não é porque é meu irmão. Mas também tá ligado que ele tá desde o começo são 7 anos já, né? Ali na prática, né? Como companheiro de jornada, né? Então você vê o quanto você já preparou ele. Sim. Já tá, né? Sim. A gente tem uma coisa muito legal que a gente se comunica pelo olho. Olha isso. Dentro do terreiro. Né? Então eu tô fazendo alguma coisa ali porque é muita gente, né? Eu não consigo cuidar de tudo. Sim. Aí eu olho pra ele, eu acho que até com mais afinidade do que com a minha mãe. Eu tenho isso com a minha mãe, mas só que até com mais afinidade com o Enzo. Eu olho pra ele já sabe o que eu tô precisando, ele busca, ele faz acontecer. Já teve mais do que um episódio, por exemplo, de eu estar em um atendimento. Teve uma vez que eu estava num atendimento em São Paulo e eu cheguei em cima da hora pra gira. Ele tinha deixado tudo organizado, ele tinha deixado tudo pronto. Ele consegue organizar de uma forma muito legal. Legal. A nossa idade não é tão distante uma da outra, né? Acho que 12 anos de diferença. Mas no momento que eu não estiver mais aqui, é pra ele que eu deixo tudo mastigado já. Eu tenho certeza. É ótimo. Né? Voltando na sua pergunta, sobre como eu comecei na Umbanda, eu lembrei de um episódio. Ontem à noite eu queria compartilhar com você. Eu conheço a Linha há muitos anos. Sim. Né? Eu sei lá quantos anos, acho que desde que eu nasci. Sim, eu lembro de vocês pequenininho, que a primeira vez que eu falei, ai, que menina bonita. Né? Era muito bonitinho, vocês dois eram quase o mesmo tamanho. Teve uma vez que na casa da minha avó, sei lá, tava pesado, não lembro qual que era o processo que tava acontecendo ali. E a minha mãe falou pra você falou assim, eu vou lá defumar, eu vou lá fazer alguma situação espiritual pra trocar essa energia. Eu, sei lá, tinha 6, 7 anos. E a Lia foi. E a Lia tava defumando, e ela passava por um cômodo, ela falava, tem que fazer isso nesse cômodo, passava por outro cômodo, isso. E eu sempre, nessa ordem, a Lia, minha mãe e eu, atrás. E eu criança, né? Uhum. Na hora que acabou todo esse processo, ela deixou ali, né, tinha uma área na frente, ela deixou a defumação pegando ali, e ela passou as observações dela sobre o dia, e ela falou assim, esse menino aqui, falando sobre mim, em algum momento ele vai ser muito influenciador espiritual, muito grande espiritual. Ele tem um caboclo muito bonito. Eu não sei se você se lembra desse dia. Não lembro. Aí a minha mãe falou assim, por que você acha isso? Ela falou assim, ele foi o único que acompanhou a gente e conseguiu observar tudo que a gente estava fazendo. Então, sei lá, eu tinha 5 anos, eu já conhecia a Umbanda, 5, 6, eu já conhecia a Umbanda, já estava nesse universo, ainda não entendendo plenamente, mas ali eu já tinha feito essa previsão, com esse olhar criterioso que ela tem. Eu não lembro. Eu lembrei muito disso. Eu lembro disso até porque a minha avó, a minha bisavó, ela tinha um preto velho dentro de um porãozinho que ela tinha, de um quartinho que ela tinha na casa dela. E você entrou ali e você falou assim, aquele preto velho tá abandonado, cara. Que tava realmente abandonado na prateleira. Você consegue lembrar de 5 anos isso? Eu tinha isso? Me marcou muito isso. Olha. Muito. E aí você falou assim, esse preto velho tem que ir pra algum lugar. E eu lembro que, tipo, uma semana depois, nós pegamos aquele preto velho e levamos no terreiro da mãe Robertina, que eu citei, que era no Jardim Proença. E isso me marcou demais. Eu lembro que você fez com esse olhar maravilhoso que você sempre teve, essa previsão. Você falou, ele vai ser muito grande espiritualmente. E falei isso depois, lá na frente, falou né? Isso mais algumas vezes depois. Depois, quando eu lembro que eu falei assim, não sei se você está trabalhando, você estava num período trabalhando e tudo mais, e eu já tinha certeza absoluta que o templo ia ser grande. Sim. Desde o começo. É até uma outra coisa que eu sempre digo que eu devo a Lia. Porque quando eu abri a casa, eu meio que já entendia o rolê, eu já entendia o que eu queria fazer ali. Sim. Só que eu tinha uma insegurança no sentido de pedir permissão, né? Autorização, meio que uma... Eu preciso de um apoio público para eu fazer aquilo ali. E um dia a Lia sentou comigo e ela falou, cara, você não precisa de apoio de ninguém. Vai e faz, você não deve satisfação pra ninguém, né? Eu tava dentro de uma família espiritual na época que meio que me boicotava, me podava. E a Lia percebeu isso. Ela falou, você não tá lucrando no dinheiro pra sustentar a sua casa, você não tá crescendo, o seu braço não está tão longo, apesar do seu trabalho estar sendo legal. E aí, quando ela me falou isso, me bateu, tipo, cara, sou eu. Né? Sim. E graças a Lia eu dei eu expandi, eu tive coragem de expandir. Então, devo isso a você. Nossa, gratidão, então, nem 2 ou 3 momentos que você teve uma influência muito grande na minha vida. Olha só isso. Tô até emocionada agora. E, Felipe, continuando com as nossas perguntas, como se deu seu chamado sacerdotal? Alex, quando eu entrei nessa casa do Pai Marcos, eu comecei ali meu processo de desenvolvimento.
Então eu comecei cambonando, que é o tradicional da Umbanda. O cambono é a pessoa que está para auxiliar as entidades, né? Está para auxiliar os espíritos ali incorporados. Então eu comecei cambonando. Em algum momento eu fui jogar búzios com o meu sacerdote, o Pai Marcos da época, ele falou assim: você tem um caminho para se tornar líder, para tocar um rebanho espiritual. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei, nossa, que legal, né? Só que sem imaginar quando isso... Não idealizei esse momento, eu só achei bonito. Aí eu fiquei um tempo lá na casa do Pai Marcos, fiquei durante 6 ou 7 anos lá, me desliguei da casa e fui com o irmão meu de corrente abrir uma outra casa. Abrimos essa casa, eu fiquei com esse irmão de corrente mais, sei lá, 6 ou 7 anos, e chegou um momento que o meu olhar com o olhar dele não estava se batendo mais. Não estava se batendo, não no sentido pessoal, físico. Sim. Ele foi uma pessoa extraordinária na minha vida, mas espiritual, né? E naquele momento eu falei, eu acho que é o momento de eu tocar o meu trabalho. Eu percebi que eu tinha uma procura legal para que se eu saísse de lá, eu continuaria tendo essa procura. E sabe uma coisa que eu oriento sempre os meus filhos na minha casa? A sinceridade. Sim. O que você busca, né? Eu sempre quis o sacerdócio, mas eu sempre quis não pelo poder que o sacerdócio me daria. Porque isso é uma besteira, uma falácia. Ele não te dá poder nenhum. A influência, não dá influência nenhuma. Mas eu queria o sacerdócio para que eu pudesse compartilhar a minha visão da espiritualidade com as pessoas. Nossa, que lindo isso. Meu Deus. Porque você não influencia ninguém. O meu sacerdote atual, ele sempre fala que o que é bom a gente não oferece, a gente não vende. E eu super concordo com isso. Se eu tenho 10 milhões de reais, eu não vou te oferecer 2 vezes esses 10 milhões de reais. Sim. Né? Lia, você quer 10? Eu não vou ficar te oferecendo, eu pego pra mim. Entendeu? Então o sacerdócio, eu sempre busquei e eu sempre sou sincero sobre isso. Eu quis, porque tem muita gente que principalmente dentro de terreiro, existe um pouco dessa vaidade, no sentido de, eu acho tudo muito lindo, mas eu vou ter essa falácia de, eu não quero, não serve pra mim. É uma besteira. Se você quer, você tem que abraçar. Então eu sempre quis. E aí no momento que eu abracei e eu entendi que a minha visão da espiritualidade não estava funcionando mais com o meu sacerdote da época, eu falei, eu vou abrir a minha casa. Saí da casa dele. Teve lá, a gente sempre fala que Exu faz acontecer as coisas. Então eu saí de lá, né? Exu é movimento, ele faz acontecer as coisas. Saí de lá, fiquei, sei lá, isso foi em fevereiro. Quando foi comecinho de abril, eu abri minha casa dia 1º de abril, fim de março, comecinho de abril, eu sentei com meu irmão Gabriel e falei, eu tô sentindo falta. A ideia do sacerdócio estava na minha cabeça, de ter o meu espaço. Eu tô sentindo falta. Porque quando eu saí de lá, a minha primeira ideia era ficar tipo 1 ano sabático. Eu tava muito tempo fazendo aquilo já. Tinha 7 anos do Pai Marcos e mais 7 desse segundo sacerdote. Eu tava, sei lá, 15 anos. Menos um pouco, né? Nesse processo de atender toda segunda. Teve casa que eu passei que eu atendia segunda e sexta. Né? Às vezes 10 pessoas por noite. Então eu falei, vou tirar um ano sabático. Não durou 3 meses o ano sabático. Chegou em abril, eu falei, nossa, eu tô sentindo falta. E não só porque eu estava sentindo falta, tinha pessoas que passavam comigo na casa que eu estava, que começaram a me procurar. Você não tá dando um atendimento? Gostava tanto dos seus guias. Eu falei assim pro Gabriel, vamos procurar um lugarzinho pra eu dar atendimento, eu continuo o seu desenvolvimento, que ele estava se desenvolvendo na época. Ele falou, vamos. Aí a mãe, né, que tem as costas largas demais, Sim. Mãe que é calejada demais, Sim. tenho dó de mãe. É verdade. E a sua mãe é guerreira, hein? É. Te ajuda muito. Olha. Sabe que eu li uma frase ontem, eu achei extraordinária. Ostentação na vida é ter mãe viva. Nossa. Que legal. Eu achei linda essa frase. Né? Eu amo a minha mãe muito. A minha mãe, que tem as costas larguíssimas e o pé calejado, coitada, ela falou, não, vamos, abre aqui no fundo da minha casa, tem uma edícula, eu atendo lá de manicure, mas o dia que você for atender, eu tiro toda a minha sala e você faz o seu espaço ali. Falei, vamos. Aí me programei para abrir no dia, era dia 1º de abril. Então eu avisei 2 ou 3 consulentes. Nós montamos a salinha, tinha uma sala, né, um quarto, tinha uma porta e uma sala. Eu entrei ali para aquele quarto para preparar o espaço e deixei meu irmão recebendo
os 2 ou 3 consulentes que eu esperava. Eu abri a porta e tinha 9 pessoas para passar comigo. Nossa. E aí eu fiquei nesse esquema, eu falei, não, vai, porque a princípio eu ia fazer a cada 15, 20 dias, eu fiquei nesse esquema. Eu falei, não, vou fazer toda segunda, já que tem 9 pessoas para passar comigo. Daqui a pouco entrou uma pessoa, entrou outra pessoa, né? Ah, eu vou te ajudar e tal. Eu lembro que teve um dia, era uma gira de Exu. Eu atendi 28. Lá na casinha. No fundo da casa da minha mãe. Minha mãe morou nessa casa depois. Na casa que a sua mãe morou depois. Isso, Você sabe que eu até gostaria de revisitar aquela casa. Eu preciso ver em algum momento, se ela Sim. estiver livre. Porque eu tenho uma memória muito linda. Ah, eu tenho também. E eu lembro que eu falava assim, mãe, você sabia que aqui já foi no centro? Ela, A sua mãe é medrosa, Lia? um pouquinho. Ela é aquela católica, né? Mas já passou muito no passado. E ela falou assim, jura que eu tô no quarto? Eu falei assim, aí eu adorava falar isso pra ela, assim, aqui, minha filha, já aconteceu de tudo, brincando com ela. E ela morou lá depois. E foi uma bênção, porque explodiu a prosperidade dela, as coisas aconteceram. Ali. Porque era um local já sagrado e abençoado, né? Sim. E ela era muito gostoso lá. Até Sim. um dia eu gostaria de revisitar. Enfim, aí chegou uma noite que eu atendi 28 pessoas e a minha mãe, ela falou pra mim, não dá mais. Não dá mais aqui. Primeiro porque uma coisa é você chamar 2 ou 3 consulentes para passar com você. Sim. Outra coisa é ter uma média de 30 pessoas semanais dentro da minha casa. Sim. Né? Acho que teve um dia, coitada, que ela tava assistindo novela na sala da casa dela e chegou um consulente que ela não conhecia no meio da sala dela pedindo pipoca, pedindo sei lá o quê. Entendeu? Então ela falou, não dá mais. E tá meio que insalubre. Porque é um espaço pequeno, fumaça de charuto, defumação, não sei o quê. E a gente foi atrás de buscar um local. Fomos atrás de buscar um local. E aquele local é maravilhoso. Eu tenho saudade, apesar que... Aquele primeiro local que eu estive, né? É. Ai, peguei muita manga lá. Hoje tá o... Que também é pai Felipe, né? Sim. Tá lá hoje em dia, é Que é o filho seu da minha... filho, É né? filho da minha casa. O pai Felipe, ele se desenvolveu comigo no terreiro do pai Marcos. Temos o mesmo tempo de terreiro, o Sim. mesmo tempo de espiritualidade. E é uma pessoa extraordinária também. Quando eu saí de lá, eu fiz questão que ele ficasse no meu lugar. Eu falei, eu não quero entregar esse espaço. Ai, é muito Eu tenho lindinho. ciúmes desse espaço, fica com ele pra você. E você deu um trato ali, a varanda e tudo, ficou mais fofinho ainda, né? É um espaço lá, Alex, que é como se fosse uma pequena chácara Sim. dentro de um espaço urbano. É pequena mesmo, não é um espaço grande, não comporta mais do que 30 ou 35 pessoas, mas é um lugar lindo. Porque Sim. ele tem parreira de uva, ele tem um pé de manga, eu tenho um carinho tanto que quando eu saí eu fiz questão de deixar outra pessoa ali no meu lugar. Porque eu falei, não quero entregar. Vai que pegam e fazem, sei lá. Eu tenho amor pra aquele local. E você sabe que se tenho. o cara não fosse alugar pra mim, ele ia alugar pra uma outra pessoa que ia fazer como depósito de caça-níquel. Jura? E aí eu falei, não, é muito mais nobre se abrir pra um terreiro do que pra um depósito de Com caça-níquel. O que Com é isso? certeza, com certeza. Então, o chamado sacerdotal, ele aconteceu dessa forma. Né? Na hora que eu vi, eu já estava no Sim. meio do caminho. Mas reitero, eu estava porque eu gostava de estar ali. Sim. Isso é legal. Muito legal. Eu preciso ver a sua segunda pergunta, porque saiu daqui do celular. Na verdade, você já começou a falar, porque a sua segunda pergunta é como é o trabalho do Tuca. Né? Quer dizer, você já está falando, né, Sim. ou não, é do trabalho da casa mesmo, com os filhos? Essa pergunta? Como é o trabalho da Tuca? Da Tuca. Eu gosto de chamar no feminino. Da Tuca? Eu gosto. Tá. Eu sempre digo que o meu terreiro é feminino. Que legal. O meu terreiro é totalmente feminino. Posso falar uma historinha engraçada? Porque teve o primeiro, aí depois você foi no segundo, né? Até acho que Lá no Jardim Nilópolis. O segundo prédio, você disse. Uhum. E aí tinha uma torneira com água, eu fui fechar, né? E ela falou assim, não, é a fonte. A Marcela falou, esqueceu que é a Casa das Águas? Eu falei, é verdade, desculpa, eu achei que era... E aí eu vi que você colocou ela de novo nesse, né? Tá lá. Porque Ela tá desde o primeiro. Ela tá desde o primeiro aquela fonte. Desde o primeiro eu nunca vi. Ela tava Não desde lembro. o primeiro. Desde o primeiro a gente conseguiu instalar ela lá. Eu sempre achei que tinha que ter uma fonte d'água. Tanto que quando eu tiver, que os orixás abençoem que eu tenha o meu terreiro próprio, né? O meu solo próprio. Vai ter, que eu já falei pra você que vai sim, vai acontecer. Tudo Isso que você vai falou acontecer. aconteceu, hein? Se não acontecer, eu vou te cobrar. Vai acontecer. Lembra quando você foi, que a gente olhou o tarô, que eu falei assim, você fica pouco tempo na casa. Uhum. E eu vejo uma casa na frente, assim, um jardim imenso. E parece que o templo fica no meio desse... Vai acontecer. Vai acontecer.
E não vai demorar. Isso é testemunho, Alex. Registrado. Tá Por favor. registrado. Aqui. Tem vídeo sobre isso. Então, nós começamos nessa casa, né? E depois eu fui pra esse segundo prédio que Sim. você tá falando, porque nessa casa não cabia mais. É. E nessa casa eu tive alguns problemas, que é engraçado, o pai Felipe que tá lá hoje em dia não enfrenta. Graças a Deus ele não enfrenta. Mas eu tive muita intolerância religiosa lá. Sim. Eu levei pedrada. Jura? Eu tava fazendo uma ritualística um dia, tacaram pedra no meu telhado, tacaram pedra em mim. Nossa. Eu tive um desentendimento bárbaro com a vizinhança lá. Bárbaro. E a minha casa ali, você conhece, o Alex conheceu ontem, Sim. nós não fazemos nada carnavalesco, Sim. no sentido de Sim. som. O nosso trabalho, por mais que tenha um quantitativo de consulente, 9h30, 20 para as 10 da noite já encerramos. Sim. Eu não lembro de nenhum momento que eu fiquei até 10h30, 11 horas. Não existiu. Nesses quase 7 anos de casa não existiu. Lá eu sofri muito preconceito religioso. Inclusive é uma bandeira que eu tenho levantado muito para os meus filhos. De se imponham a sua religiosidade. Não tenham medo de sair com um fio no pescoço, não tenham medo de sair paramentados na rua, de postar em rede social a fé de vocês. Porque é com a imposição, sem o extremismo, obviamente, mas é com a imposição que eu vou conseguir neutralizar esse tipo de preconceito. Eu saí de lá porque não cabia mais a minha turma lá, mas porque também eu estava cansado de bater e a polícia está na porta da minha casa, na porta do meu terreiro. Nossa, eu não sabia disso. Um dia eu conversei com a minha mãe sobre isso, mas nós abríamos os nossos trabalhos já sabendo que a polícia ia estar lá. Meu Deus. Já sabendo. Várias vezes a gente cogitou mudar o dia, mudar o horário, mas o problema não era necessariamente falando o horário, era o racismo, o preconceito religioso. E hoje ele tá lá e não existe Ele não mais teve isso. mais nenhum problema. Ele não teve mais nenhum. Não sei se os vizinhos se acostumaram, né? Ou se mudaram também, vai Ou saber. se mudaram, porque teoricamente desde que eu comecei. Então há 7 anos lá tá tendo terreiro, Sim, né? sim. Contando a minha parte, a parte dele. Mas foi uma época bem, bem complicada. A vizinha, por exemplo, subia no muro para ver o que estava acontecendo ali. Enfim, foi bem difícil. Nossa. E aí por isso que você mudou também, porque também não foi só por isso. Foi um dos motivos. Começou a... E você sabe que eu sempre digo que a gente saiu de um lugar que era um bairro tranquilo ali, né? Tava aqui no Parque Industrial e fui para uma comunidade, por uma Sim. periferia, né? Sim. O terreiro lá era melhor, era maior, mas era no meio de uma periferia. E lá eu fui super abraçado. Isso a Marcela falou muito. Lá era A extraordinário. gente ficava super tranquilo, estacionava o carro tudo muito tranquilo. Eu fazia atendimento com obusos. A minha sala era no fundo do templo. Você chegou, acho que... Eu fui. Era no fundo do templo. Eu ficava com tudo aberto. Tipo, até meia-noite, às vezes. Né? Sem problema. Já deixamos o carro lá a noite inteira. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Tanto que nós abraçamos essa comunidade. Até hoje a gente faz, arrecada alimento, arrecada roupa e leva nessa comunidade. Eles são maravilhosos conosco. Nós estivemos lá agora na festa de Cos Damião. Né? Você foi na nossa festa? Não, eu não tava em Campinas. Ali é muito viajadeira. Ah, até parece. A primeira coisa que ela falou quando ela entrou é que ela estou indo para Portugal. Mas nem é passeio, né? Ir para Portugal é amor, né? É família toda lá. É encontrar os meus, né? Então é amor, não é passeio. Então a gente tem esse projeto social com eles até hoje. Nós estivemos lá na festa de Cos Damião agora. Sim. E o pessoal da comunidade falou pra gente, volta pra cá. Aí, daí nós falamos, não cabe mais aquele. Não, a gente fecha a rua. Eles atendem na calçada, deixa os caboclos na calçada. E lá a gente teve experiências extraordinárias. Eu sei de algumas. Eu lembro de uma vez, tava terminando a gira, entrou uma moça nua no terreiro. Eu já vi um padre também lá. Foi um padre. Foram vários políticos, porque o político geralmente abraça a comunidade. Ele quer, e principalmente em época de eleição. E foram vários políticos lá, foram padres. Padre eu vi. Toma Paz, e era o padre Pedro. Ele é maravilhoso. Eu vi ele de batina, mó fofo. Eu Cara, achei traz uma ele graça. aqui, Lia. Traz ele aqui. Olha que legal. Ele é muito ecumênico. Apesar dele ser padre, ele fala de tudo. Isso é uma bênção, A gente né? bateu uma boa um super ideia. papo sobre o Xutiriri. Lindo, né? Ele é sacerdote, se não me engano, da igreja de São Jorge, que fica, acho que
perto do Viracopos, alguma coisa assim. Ele é um padre extraordinário. Ele se lançou, acho que pra vereador até a última eleição. Olha, assim. jura? Traz ele aqui que você não vai se arrepender. Ai, vamos sim. Se você dá o contato, né? Enfim, se voltando ele aceitar, pra nossa... né? Ele aceita, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Voltando pra como é o trabalho da Tuca hoje em dia. Além desse braço comunitário que eu acabei de falar pra vocês, que a gente sempre procura estar assistindo alguma comunidade, né? Porque faz parte do trabalho da Umbanda, a caridade. Nós temos trabalho todas as segundas-feiras na nossa casa. A nossa casa hoje em dia conta com mais ou menos 68 filhos. Graças a Deus. E uma média de 100 a 150 consulentes semanais. Vocês estiveram lá ontem. Sim. Enfim. Fora isso, nós temos algumas festividades e o atendimento diário que a casa não para. Então ontem nós tivemos a gira de Umbanda. Eu saindo daqui, eu já tenho atendimento lá hoje com o jogo de búzios, com orientações, terapias alternativas, o banho de erva. Tem pessoa que às vezes, por exemplo, passou um dia complicado. Pai, eu posso dar um pulinho aí? Sempre vai ter um banho de erva para aquela pessoa tomar ali. Sempre vai ter alguma vela para ela acender num canto. Então a minha casa é uma casa que ela tem como política estar sempre com a porta aberta. Principalmente para a comunidade dela, para os filhos integrados daquela casa. Sim. Né? Então os filhos sempre que quiserem podem bater lá e tomar o passe deles e tomar um banho de erva, ficar um pouquinho lá na casa. Eu já tomei banho. Eu tento ter essa política de casa de porta aberta, né? Para que quem quiser ir. Porque eu tive uma trajetória, uma passagem pelo candomblé em um momento na minha vida. Sim. E o candomblé ele tem essa característica maravilhosa de não ser apenas uma religião, mas ser uma união, uma sociedade. Uma comunidade, né? E eu acho isso lindo. Pessoas que estão lá o tempo todo. Gente que, eu tô cansado da minha casa. Vou dormir aí, tudo bem. Entendi. Né? A casa já abrigou 2 ou 3 filhos em um período complicado da vida deles, que ficou morando na casa. Ai, não sabia legal. disso, que legal. Por exemplo, teve um filho que se separou. E ele não sabia mais ou menos para onde ir. Não, você vai vir pro terreiro. E ficou lá, comendo lá, vivendo lá e tranquilão. Teve uma filha que ela estava numa situação financeira complicadíssima, a mesma coisa. Eu falei, não, você vai vir pro terreiro. Não tem um porquê não ser para o terreiro. Né? Ai, que legal isso. Hoje eu tenho um terreiro, um quarto, né? Precisou, tá ali. A nossa casa trabalha toda segunda-feira, como eu disse. Uma quarta-feira por mês tem desenvolvimento, né, para os filhos mais novos. E esse desenvolvimento eu costumo mesclar. Metade dele é palestra sobre a Umbanda, e metade é o desenvolvimento mediúnico mesmo, né? Os médiuns se desenvolvendo, conhecendo os guias dele. Periodicamente eu promovo algumas palestras. O Paulo, marido da Érica, teve em uma das últimas que eu fiz, que foi sobre as ervas. Ai, que legal. É uma palestra que eu faço, que eu acho extraordinária. Tem filho que já assistiu 6 vezes e volta sempre, a 6 vezes, mais uma vez. Eu coloco esteira de ponta a ponta no terreiro e encho essa esteira de erva. X número de ervas. E aí os filhos, eu vou explicando sobre as ervas e os filhos têm a possibilidade de pegar as ervas, tocar, cheirar, faz anotação. Aí eu dou dicas de como potencializar o banho, como guardar, como aumentar, como melhorar. Esse banho é bom para esfriar, esse banho é bom para esquentar, porque a erva é o princípio básico da Umbanda. Sim. Né? Não existe orixá se não tem folha. Né? Quando a gente fala de Umbanda, a gente fala de uma religião que... Umbanda, Candomblé, religiões que tem uma matriz africana de alguma forma, apesar da Umbanda ser muito brasileira. A gente fala de uma religião que louva a natureza como seu próprio Deus. Que coisa linda. Né? A gente não pensa num Deus onipotente como o Deus da igreja evangélica, da igreja católica. Né? A gente pensa num Deus que comunga com a gente o tempo todo. Quando eu estou bebendo água, eu estou em comunhão com a minha Oxum. Então essa palestra da Eva, ela traz muito desse processo de conhecimento, porque a água é o sangue da terra, alimenta a terra, faz nascer a erva é o fruto daquela terra. Quando eu pego uma erva e macero numa água, eu estou me banhando com o próprio sangue vegetal, com o próprio sangue da terra, que não existe nada mais poderoso. Nossa, que forte isso. E aí, qualquer pessoa pode ver, porque eu fiquei interessada. Pode. Esse ano eu já fiz. No próximo ano, provavelmente, eu farei de novo. Procuro fazer uma vez por ano, porque é uma palestra trabalhosa. Sim. Né? E os filhos, alguns já assistiram, que eu falei 6 vezes. Sim. Se eu fizer várias vezes no ano, eles não voltam. Mas o Paulo teve com a gente, na última. Nossa, eu não sabia que tinha. Tem sempre um valorzinho tipo de R$10, simbólico, só pra eu ir atrás das ervas. Eu passo uma semana buscando erva, enfim. E é uma palestra que dura de 2 a 3 horas.
Não, eu sei, interessante, porque você já me ensinou algumas coisas para eu fazer, e eu faço e passo para as minhas consulentes. O da jaqueira, eu passo direto para essa. A jaqueira é muito interessante. E é algo tão fabuloso que já tem até uma jaqueira que tá cheia de fitinha lá, de tanto que eu vou. A jaqueira conhece ali. Eu e as minhas consulentes. Jaqueira, figueira, é árvore bruxa. Tem muita energia, principalmente com mulher. São árvores e aí bruxas. A gente, olha que interessante a jaqueira, que depois que eu fui analisar, ela é um feto. Aí quando ela fica, é com o nascimento de uma criança. Ela fica num tamanho, né? Que é uma criança de 3 quilos. Ela ela vai se formar. Nossa, é muito. Nossa. É maravilhoso. Mas eu passo, você me ensinou, mas eu passo para as pessoas. Passe. Vou fazer junto. A Umbanda, as religiões de matriz africana no geral, elas têm um acervo impresso, livros, há pouco tempo. Né? A maioria dos ensinamentos umbandistas, o Yorubás, enfim, eles são muito orais. Né? Então eu acho maravilhoso eu passar uma coisa para a Lia ia passar para o Alex passar para o João. Tem que passar eu acho mesmo. Isso lindo. E é assim que funciona. Né? Muito ensinamento morreu. Porque muita gente levou para o túmulo. Né? Muito ensinamento morreu. E tem que ser levado para frente. Eu não sou o tipo de sacerdote que guarda segredo, não. Não sou. Eu já aprendi muita coisa, assim, nos seus atendimentos. Você sai meio assim... entendedor de várias coisas. Então, no meu caso, assim, nossa, como ele sabe, ele entende do que ele está falando. E aí você vai dando os ensinamentos. Então, não é só um jogo de búzios. Você passa vários ensinamentos para fazer em práticas. Vai ali, oferece rosa amarela e joga no rio e não sei o que. Né? Você vai, então, é muito legal, porque você faz a gente ter essa conexão com a natureza. E isso aconteceu várias vezes comigo. Sabe um pensamento que eu tenho, Olia? Eu tenho que entender que quando eu estou... Eu não estou falando apenas do atendimento da Umbanda, eu falo também do atendimento de jogo de búzios aqui. Eu tenho que entender que eu jogo para todo tipo de classe social. Com certeza. Né? Como eu tenho certeza que você e o Alex também. Tem aquela pessoa que vai juntar o dinheirinho do búzios por meses para poder conseguir fazer aquele jogo. E tem gente que não, que aquele dinheiro é o dinheiro do pão da padaria. Não adianta eu, como resultado daquele jogo, passar um ritual que vai ser mais caro do que o próprio jogo. Né? Tem esse tipo de situação? Tem também. Né? Mas eu tenho que também, durante aquele jogo, passar dicas para que aquela pessoa possa sair dali com o mínimo de esperança para ela poder viver. Senão o jogo é mais traumático do que... Né? Não passa um processo de esperança. Uma pessoa foi jogar comigo e está procurando emprego. Está desempregado faz algum tempo. O que adianta eu falar para ela, você vai fazer um ebó que custa R$300, R$400, R$500, a pessoa está desempregada. De que forma que ela vai arranjar aquele dinheiro? É mais fácil eu falar para ela, olha, moça, eu acho interessante você fazer esse ebó, eu acho interessante você fazer essa ritualística, mas por que não você não chegar na sua casa, pegar um tanto de feijão preto, torra aquele feijão, que na hora que você está torrando aquele feijão, você está torrando a semente do mal, da desesperança, da desorganização que está dentro de você, conversa com Ogum, que é o orixá do trabalho, do dinamismo, né? Pega aquele feijão, rega com um pouquinho de azeite de dendê, põe um pouquinho de sal para temperar a sua vida e coloca numa estrada, numa encruzilhada, para que Ogum te dê caminho. Você não sabe que foi legal, porque já aconteceu, o Felipe já me colocou em algumas situações. Ai, meu Deus, a enrascada. Lembra, o Maurílio fez, você pediu antes dele ir para a Austrália, ele fez isso lá em casa. Ele comprou azeite, feijão e não sei o que. Esse mesmo ritual? Esse mesmo, você ensinou para ele fez na minha casa, aí... Lia, vai lá. E fui lá com ele fazer E ele fez esse ritual. Eu tenho o azeite dele ainda. Ele já tá há 5 anos lá. Tá vendo? Porque ele foi pra Austrália, deu certo. Então foi. E ele fez, porque era a época mesmo de fazer pra ele ir mesmo. Sim. E tudo que... E ele passava com você, né? Na época que ainda... E ele, se fazia, ele fazia. Eu lembro desse aí, ele fez. Sempre no meu atendimento eu dou alguma coisa pra pessoa fazer que é pra ela fazer. Não tá ligado em eu colocar a minha mão ali. Porque tem gente que não tá interessada em fazer uma ritualística depois. Né? E aí quando eu falo, por exemplo, dessa situação do feijão, que é só um dos muitos exemplos que eu posso dar, eu passei pra Ângela pra fazer uma oferenda no rio. Lembra? Um presente pras águas, pra que as águas retribuam. E no cemitério também, que você fez aí com ela pra fazer pra... E aí eu falava assim, Felipe... O cemitério. Aí eu falei assim, eu amo o cemitério. Você falou, eu não. Um local de super organização. Mas voltando nessa situação do feijão, o que eu acabei de falar, quando eu
falo que o Deus da Umbanda está na natureza, eu não preciso de manobra para encontrar ele. Sim. Eu fiz um feijão. Ogum tá ali. O feijão que eu como no meu almoço, Ogum é orixá da agricultura. Ogum tá ali. Entendeu? Eu não tenho o hábito de fazer reza pronta. Não tenho hábito. Porque pra mim o orixá tá aqui. Eu tô falando no microfone que é tecnológico. Ogum é o pai da tecnologia. Então Ogum tá aqui. Entendi. Só o ato de eu falar pertence a Exu, que é o pai do movimento. Então eu não preciso de manobra para encontrar o meu Deus. Sim. Né? Tem gente, não falando mal de ninguém, nenhuma religião, mas tem gente que eu tenho a impressão que precisa de muita força para encontrar a sua fé. Né? Precisa gritar para Deus escutar, precisa fechar o olho e buscar lá dentro essa fé. Para mim a fé é uma coisa tão natural, tão, né? Só o fato da gente estar conversando aqui pra mim, eu olho pra essa espada de São Jorge aqui, eu encontro várias energias nessa espada crescendo ali. Sim. E ela veio hoje com um chamado, porque ela tava na minha janela. Quero ir. Choveu muito, tava tudo com água. Aí eu falei, nossa, ela tá cheia de água. Aí na hora que eu peguei pra jogar água, eu falei, Vamos ela junto. tá indo junto. Mas na hora, olha só que delicadeza de altar, em 5 lindo. segundos que nós Tá lindo. fizemos. Os pretinhos maravilhosos. E, Felipe, o que é jogo de búzios e qualquer um pode jogar? O Alex, o jogo de búzios, ele é... Uma curiosidade antes de eu falar sobre o que é o jogo de búzios. O jogo de búzios, ele tem um estudo que diz que ele foi o precedente da computação atual. Não sei se você já escutou falar sobre isso. O jogo de búzios existe há mais de 10 mil anos. Existe Ele é milenar. Ele né? é milenar, ele é muito antigo, né? E falam que a forma com que os Yorubás, os criadores do jogo de búzios, faziam a somatória dos Odus, ou seja, Odu é a caída do jogo. Nós jogamos com 16 principais búzios, 16 principais conchas, e o formato que ela cai me traz uma mensagem. Né? A gente estava conversando, acho que, sobre Odu antes de começar o nosso papo aqui. Odu é destino. A tradução da palavra Odu é qual é o seu destino, o que está predestinado para você. Cada um nasce com um conjunto de Odus. Então a caída dos Odus, somadas, um Odu mais outro Odu, me traz um tipo de informação. Então existe esse estudo que diz que a somatória dos Odus foi um dos precedentes do processo informático que existe hoje em dia. Então o jogo de búzios, ele é um presente dos orixás, é um presente das divindades, para que o ser humano possa viver melhor. Dentro da nossa concepção, dentro da concepção Yorubá, o ser humano nasce com o destino dele já escrito. Só que é uma escrita a lápis. Então o jogo de búzios existe para que eu possa corrigir essa escrita. Né? Eu lembro muito de um caso que eu tive, de uma consulente. Eu joguei para ela e eu falei assim para ela, fulana, você tem que tomar cuidado, porque você vai sofrer um acidente. Ela falou, pelo amor de Deus, pai, pelo amor de Deus, não pode. Eu passei até um ritual de Ogum pra ela na época. E ela voltou depois de 6 ou 8 meses, ela falando, o senhor errou. O senhor falou tudo errado, porque eu não sofri o acidente, que o senhor falou pra mim que eu ia sofrer. A gente sabe muito bem como é isso. Eu falei, amiga, mas tá tudo bem, porque você não sofreu o acidente. Graças a Deus. Né? Você fez o ritual. Então, mas não sei o que, nem um caminhão chegou perto de mim, nem um carro chegou. Mas é porque o seu destino, ele você tem o poder de modificar. É para isso que existe o jogo de búzios, né? Existem alguns orixás que são os responsáveis pelo processo do jogo de búzios. Então não tem como a gente falar de jogo de búzios sem falar de Ifá, que é a divindade do destino, né? E Ifá é a divindade que tudo sabe. É a divindade que entende o nosso futuro, o nosso presente e o nosso passado. Porque a nossa religião, a religião Yorubá, ela está totalmente ligada na ancestralidade. Nós repetimos. Tanto que eu já falei muito isso pra Paulinha, falei isso pra... Acho que pra você também, já conversei muito, né? Que sua família é muito bruxa e tudo mais. Então nós temos o Ifá, que entende que muito do que eu faço hoje, quando ele está falando do passado, é a réplica do que os meus ancestrais fizeram. Sim. E aí tem uma outra vertente, que é o culto de Egungun, para corrigir aquilo que eu não quero viver da minha ancestralidade. Ifá entende o meu presente, né? O que eu estou fazendo de errado agora, para que vai fazer com que dê alguma coisa muito feia lá na frente. E entende o meu futuro, né? Eu tenho um bem-estar programado para mim, o que eu preciso fazer agora para chegar naquele futuro. Ou que nem no caso
amiga lá que ia sofrer um acidente e reclamou Sim. que não ia sofrer. Então nós não podemos falar do jogo de búzios sem falar de Ifá, que é a divindade da sabedoria. A divindade que tudo sabe, tudo entende. Nós não podemos falar de jogo de búzios sem falar de Exu, que é o pai da comunicação. Sim. Né? Exu é o orixá que ele une todos os seres e todas as energias do universo. Ele pega os recados da Lia e leva para o orixá da Lia. Pega a realização do orixá da Lia e traz de volta para Lia. Olha que lindo isso. E Exu é o da leitura de búzios, né? O primeiro. O Odu número 1 se chama Ocaran. E Ocaran é um Odu que pertence a Xangô e a Exu. Exu é o principal, é o primórdio. Exu, por ele ser o mensageiro, o falador, não existe orixá sem Exu. Porque não existe orixá sem fala. Para você rezar, o ato de pensar é um movimento. Sim. E Exu é o pai do movimento. Né? Exu é um dos primeiros Odus, sim, do jogo de búzios. Então, Exu forma uma das divindades que a gente não pode falar de jogo sem falar de Exu. E Oxum, que é a deusa original, dona, poderosa de todo o jogo de búzios. Dizem até, tem um Itã é uma história iorubá, que fala que Oxum se casou com Ifá, se casou com o deus da sabedoria, só para que ele passasse o conhecimento do jogo e separou dele depois. Eu já li sobre essa. Super matreira, né? Super maravilhosa. Não Então, sabia. porque o Itã completo, ele diz assim, tem tempo para falar do Itã? Sim, não sei. É rapidinho. Se não tem, você me corta, não tem problema. O Itã inteiro fala que Orumilá, no princípio da criação, o Ifá, no princípio da criação, ele atendia muita gente. Ele tinha muita gente para atender. E ele atendia com outro tipo de método divinatório que existe ainda, que é o Opelê. Esse método existe através de ler a casca do dendezeiro. Tá? É uma forma de é uma corrente com sementes de dendê, os iquins, né? E a forma como ele cai traz uma mensagem. Só que é um método oracular que você leva a vida para entender, para aprender. Ou você nasce aprendendo, não tem como você aprender no meio do caminho. Porque é muita informação. E aí ele começou a atender. E ele falou, eu preciso passar esse conhecimento para alguém, cara, porque eu não tô aguentando mais, eu não tô dando conta. E aí, essa história em específica, fala que Oxum casou com ele e ele ensinou isso para Oxum. E Oxum, o jogo de búzios para Oxum, que é um método mais simplificado do que o Opelê, do que esse primeiro que eu disse, e Oxum levou isso adiante. E um outro Itã fala que ela casou com ele só para roubar. O mistério. Eu gosto mais do de roubar. Eu acho mais bonito. Ela casou a inteligência feminina, né? Ela casou só para poder. Pegou e viveu daquilo lá. Então, Oxum é uma das divindades que a gente não pode jogar búzios sem citá-la. Sim. Porque nosso tempo, acho que daqui a pouco tá acabando. Porque você falou que também ia falar alguma coisa sobre Oxum, sobre dos africanos, que vai ter, eu acho que eu acho que era interessante falar sobre isso. Porque eu falei de Exu agora há pouco, né? Por isso que eu lembrei. Tem um projeto atual, uma campanha atual, Lia, que é Exu não é o diabo. E é muito interessante a gente falar disso, porque não existe uma divindade mais demonizada no mundo do que o próprio Exu. Sim. E é importante dizer aqui que o Iorubá não acredita no diabo. Não existe um ser supremo maligno para o Iorubá. Para o Iorubá, todo ser humano tem trevas e luz dentro de si e atua de alguma forma. Sim. Todos os anos, no dia 25 de dezembro, os Iorubás levantam essa bandeira do Exu não é o diabo, para que as pessoas parem de demonizar essa divindade. Né? Na verdade, também eu me estenderia muito se eu fosse falar sobre tudo aqui, mas por um erro de tradução, na época do processo escravocrata, Sim. Exu foi traduzido como diabo. Por quê? Porque ele era tudo que o ser humano abominava, né? O católico da época abominava, né? Beberrão, falava de um tudo, estava ali relacionado ao sexo, né? Tudo que o ser humano é, na verdade. Com certeza. Entendeu? Então, eu até falei que eu queria abrir uma aspas para falar sobre Exu aqui rapidamente, porque existe essa campanha no dia 25 de dezembro de Exu não é o diabo, tá? E eu sempre convido as pessoas com quem eu converso a pesquisar sobre Exu, porque Exu é maravilhoso, é um orixá lindo, é um orixá que
Foi a primeira divindade que eu me iniciei. E ele tem o meu coração. Porque eu lembrei que você tinha falado. Eu falei, nossa, eu não posso esquecer, né, dele falar. E deu certo, né, de não esquecer. Mas o que está relacionado no dia 25? Porque você falou que tem alguma ligação com os africanos 25 de dezembro é o dia de Natal, né? Eu sei, mas eles têm esses africanos que você falou, é feito lá na África ou é aqui? Hoje em dia é uma campanha universal. Ah, tá. Hoje em dia é uma campanha universal. No dia 25 de dezembro último, eu tive no Odudu, Templo dos Orixás, que é o templo que a minha casa é filiada, e todos estavam com a camiseta do Exu Não é o Diabo. Você pode ver, talvez, na internet, perto dessa época de Natal, várias campanhas falando sobre isso. Nossa, achei super interessante. Nunca eu tinha ouvido falar. Maravilhoso, Muito né? interessante. Bom, a gente agradece demais por você estar aqui conosco, trazendo todo esse conhecimento. E vamos brindar. Olha, com muito legal. Axé para todos nós. Eu acho que você tem que voltar para continuar falando a respeito de mais. É muito. É vasto, né? É muito pouco um só. Eu acho que tem que voltar para falar mais. Ou, de repente, trazer também um filho da casa junto. Porque, você vê, o assunto é tão interessante que... Você marque 3 horas. Felipe, tem alguma rede social que você gostaria de estar passando para as pessoas? Nós temos o nosso Instagram, que é Templo Adietundi, Casa das Águas. Tá? Sigam, nós vamos ficar muito felizes. Lá a gente passa a programação, contato para jogo de búzios, contato para falar sobre as giras, né? Curso que eventualmente a gente possa estar ministrando. Sigam lá. Lá também tem um WhatsApp para falar diretamente conosco. A gente vai colocar o link porque a gente vai postar no YouTube, a gente coloca o link lá também, para ficar mais fácil para a pessoa já acessar. Maravilha. Tá? Maravilha, adorei. Estou muito feliz. Foi muito legal. Eu fico assim, né? Nossa, quanto aprendizado, né? Obrigado. Então, muita gratidão por estar aqui hoje. Lembrando que a sua casa é maravilhosa. Parabéns. Obrigado. Eu fiquei muito feliz que você foi lá ontem. Foi um chamado ontem. Foi um chamado. Vamos trazer o Alex pra morar em Campinas. Tá quase, viu? Tô quase mesmo. Só que aí o Vida, né? O namorado não vai deixar, não. E ontem foi muito engraçado, porque eu falei pra ele assim, olha, eu vou no centrinho, porque é o meu jeito de falar, mas Aí eu falei pra ele assim, eu fui no centrão, você não tá entendendo, que é grande, é lindo. Você vê o tanto de pessoas. Aquele projeto do altar foi o Gabriel. Você é apaixonadíssima pelo Gabriel, meu companheiro que fez. Olha, eu amo o Gabriel. Ele já me ajudou muito, as entidades dele, assim, eu tenho uma conexão. E foi você a primeira vez que me jogou pra ele, e aí eu fui, grudei nele. Não saiu mais. E não saiu mais. Eu amo. Tem uma força cigana ali que juntam vocês, né? Nossa, eu amo. Olha, cada coisa que... Nossa, só tenho gratidão pelo Gabriel. Eu sei que a gente tá terminando, só o Gabriel é meu presente. Né? Deus me deu ele de presente. Sempre foi seu companheiro desde o começo, ele ficou... Olha... Nossa, O Gabriel fala, se você voltar pro quartinho, eu tô junto com você. É isso. Ele né? É muito legal mesmo. Eu sempre tava... Nossa, eu tenho... Muita coisa linda aconteceu. Eu lembro... Eu tenho que falar isso. Eu lembro quando eu falei, eu quero ver meu filho. E ele era os marinheiros. Ele colocou... O Miguel, ele recebe o Miguel. Então, ele falou assim, você vai ajoelhar agora, porque Iemanjá vai abrir o mar para você ver seu filho. E você foi? No mesmo dia, a Paulinha estava lá fora e falou assim, mãe, eu terminei de sair. Ela falou assim, e ela estava ali na mesa com o Fabiano. Ela falou assim, mãe, terminei de comprar passagem. Na mesma hora, dentro do centro. Dentro do templo. Você tinha acabado de sair do passe. Tinha terminado, e ele falou, eu ajoelhei e falei assim, se assenta agora. Iemanjá vai abrir o mar para eu ver seu filho. Olha, é emoção, é gratidão. Gabriel tá no meu coração. Alex, eu queria só um minutinho, prometo, porque eu sei que a gente tá estourando. Eu só queria agradecer. Agradecer vocês maravilhosos. E eu queria agradecer esse pessoal maravilhoso que frequenta o meu terreiro. Os filhos, os cambonos, os médiuns coroados, que são, eu falo que são doutores da fé, né? Não existe terreiro sem uma comunidade, sem uma sociedade. E eles formam tudo isso. Então, muita gratidão aos meus filhos, que são pessoas... Eu não trocaria.
Sim, Não com trocaria. certeza. Ai, foi muito legal. Volta. Volta. Tem muita coisa pra conversar. Volto. De repente você pode fazer temas, né? Fala só de Vambora. Exu. Vambora. Falar- Exu eu falo 10 dias de Exu, se Sim, quiser. então, assim, falar dos meus pretinhos Falo pela velhos. minha admiração. Sim. Tenho muita admiração por esse orixá. Eu acho que era legal falar um pouco mais a respeito, né, de cada um. Bora. Vamos combinar, Vamos sim. tá bom? Vamos sim. Muito É obrigado. isso, então. Muito obrigado. Vamos dar um brinde aqui. Gratidão, viu? Eu peguei a taça errada, mas tá tudo certo. O Alex não brindou, Então coitado. vamos brindar, vamos fazer direito. Eu não vi, Alex. Gratidão, viu? E é isso. Mais um, né? Obrigado, companheiro. Minha alma gêmea esotérica. Ele tem uma energia boa demais. Ele é um amor.